Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui em Liga dos Campeões, porque a gente tem convidado especial. A partir de agora, no Último Lance, a gente recebe o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Vamos até o Rio de Janeiro. Monique Danello já está com o presidente do Flamengo. Sejam os dois muito bem-vindos aqui ao programa. Boa noite para vocês. Boa noite, Otávio. Boa noite para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente no Último Lance. A gente está aqui na sede do Flamengo, na Gávea, na sala do presidente Rodolfo Landim, que está nos recebendo gentilmente nesse dia de hoje, nossa estreia na Champions, para a gente poder bater um papo, falar bastante sobre o Flamengo, sobre essa reta final de uma gestão muito vencedora, né, presidente? Então, primeiro já queria te agradecer aqui pelo teu tempo, por topar participar com a gente nessa noite também especial para a gente com esse início dessa nova Champions. E essa é uma semana muito decisiva também para o Flamengo, mais uma nessa reta final de ano, porque começa essa disputa de quartas de final da Libertadores da América. O Flamengo vivo nas 3 competições, e acho que esse é um dos maiores debates no último ano. O que priorizar quando tem as 3 competições na mão? Como equilibrar os pratos nessa situação? Tem alguma prioridade nesse cenário, presidente? Boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite a todos aí presentes. É sempre um prazer poder falar com vocês. É muito difícil falar. A gente entra para disputar todas as competições, é para isso que a gente tem feito, vamos dizer assim, grandes investimentos, né? Procurado ter um plantel bastante reforçado. Infelizmente, temos sofrido aí uma série de lesões que tem desfalcado a equipe, mas mesmo assim a gente tem conseguido avançar, vamos dizer assim, em todas essas competições. E como você falou, né, passando a fase inicial de grupos, quer dizer, quando a gente entra nessa fase de mata-mata das Copas, então são jogos decisivos das Copas um atrás do outro, e também começa a funilar o Campeonato Brasileiro, todos os jogos passam a ser importantes, principalmente quando você está perto do topo da tabela. Então, é isso. Todo jogo é fundamental, todo jogo é importante, todo campeonato é importante. E não dá para escolher, não. Tem que ir com força máxima em tudo. Bom, o presidente Rodolfo Landim está aqui à disposição de vocês também. A gente está só começando, então vou rolar essa bola para vocês aí no estúdio, Otávio, para a gente ir trocando ideia aqui. Acho que tem muita coisa para a gente falar com o presidente, então deixo vocês à vontade aí também para que vocês possam perguntar. Boa. Landim, Otávio falando por aqui. Boa noite para você mais uma vez. Você tocou aí já no assunto que eu queria trazer e acho que o torcedor do Flamengo também fica inquieto com o que está acontecendo recentemente, que é essa quase que uma epidemia de lesões no rubro-negro, né? E aí eu queria te perguntar como que vocês estão lidando com isso, porque fala-se muito do calendário, o Flamengo está vivo em 3 competições, mas como que internamente o Flamengo está encarando esse momento dessa epidemia de lesões? É um problema da preparação física, da fisiologia, do departamento médico? Como que o Flamengo enxerga o que está acontecendo nesse momento com tantas lesões recorrentes e lesões graves, né, que tiram jogadores importantes, como o Pedro, por exemplo, por um bom tempo, né, presidente? É verdade. A gente tem procurado, quer dizer, analisar sempre, obviamente, né, essas lesões, mas tem uma série de estudos que já foram feitos a respeito disso, né, e que demonstram que quando você tem os jogadores expostos a vários jogos continuamente, o risco ele vai aumentando exponencialmente, né? Não, porque, na verdade, você acaba não tendo nem o tempo necessário para descansar os seus jogadores, né? Você veja, o Pedro, que foi o caso que você está comentando, né? Ele vinha de uma lesão, ele na verdade, teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a seleção, ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois a gente ficou sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi uma carga equivalente a 4,5 quilômetros, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição, quando você sai de um tipo de treinamento dentro do seu clube e você vai para a seleção. A gente já observou isso no passado, em que a gente cedia jogadores, notadamente para a seleção uruguaia, e eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes lá, e quando eles voltavam lesionados, né?
Então é muito difícil de gerenciar esse processo porque você entrega o jogador para um outro tipo de preparação, e essa gestão dessa interface aí, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível e passar o máximo de informações, às vezes acaba, pelo tipo de tratamento que é dado ao jogador fora do Flamengo, levando ele a lesões. Mas também uma série de coisas, né? Quer dizer, o tempo de descanso é um problema. Quer dizer, a gente às vezes tem vários jogos e quando você, por exemplo, faz um jogo que são 4 dias de descanso, já é uma recuperação maior. Quando são 3 dias, é uma recuperação bem menor. E quando você faz, às vezes, jogos com diferença de 3 dias seguidos, mostra a literatura que o aumento da probabilidade de lesão é muito grande. Então, às vezes, a própria torcida não entende porque alguns jogadores não ficam em campo o tempo todo ou entram, às vezes, no segundo tempo. Tudo isso é acompanhado, essa análise é feita. Claro que em cima das opções que a gente tem, à medida que você vai tendo mais lesões, vai tirando, vamos dizer assim, a flexibilidade, que eu diria, para o treinador também poder utilizar, vamos dizer assim, o seu plantel em campo, porque você passa a ter um número menor de jogadores para poder entrar em campo e com isso, vamos dizer assim, acaba aumentando a carga daqueles que ainda não estão lesionados, aumentando o risco desses ainda serem lesionados. É todo um processo complexo que a gente acaba ficando submetido. Essa que eu estou passando para vocês aqui são mais ou menos as informações que no meu processo de cobrança me é passado, vamos dizer assim, pelo departamento lá de desempenho do Flamengo, que envolve os médicos, os fisiologistas, tudo isso. Mas a gente tem que conviver. É um ônus da gente estar também disputando 3 competições e ainda ter um plantel qualificado, que quando você tem a parada da data FIFA, que é um momento em que você poderia aproveitar para poder condicionar melhor os seus jogadores e tudo isso, a gente acaba perdendo eles para as seleções e pior, né? Vendo que eles acabam sendo submetidos a uma carga de treinamento que nem sempre é aquela ideal, tendo em vista todo o histórico que o jogador tinha dentro do seu clube. Fala, Landim, tudo bem? Bruno Formiga aqui, queria agradecer a presença e aproveitar o gancho do Pedro para projetar o ano que vem, né, o Mundial de Clubes, o Super Mundial. Acho que é a prioridade de muita gente, né, o mundo do futebol fica de olho para entender essa nova competição e o Flamengo está nela. E aí o Pedro tem essa lesão grave, como é que está o planejamento para um camisa 9? É esperar o Pedro, é entender que é ele o 9 do time para o Super Mundial, ou o Flamengo tem no radar a contratação de um camisa 9 e de um grande camisa 9, né, para brigar com o Pedro ou repor o Pedro? Como é que está como é que tá o planejamento, entendendo assim, aparentemente, que a história do Gabriel aí com o Flamengo acabou, né? Desculpa. Bom, então vamos lá, chegou interrompido, desculpa, por isso que eu entrei aqui na resposta. Bom, a verdade, o Flamengo tem para essa posição, além do Pedro, a gente tem 2 camisas 9 clássicos, né, que seria assim, o Carlinhos e o Gabriel, e ainda utiliza, vamos dizer assim, o Bruno Henrique, tem utilizado o Bruno Henrique nessa função. Com relação à recuperação do Pedro, a gente vai ter o que você chamou do Super Mundial, que na verdade agora o Mundial passou a ser intercontinental e esse passou a ser o Mundial. Ele começa no dia 15 de junho do próximo ano e vai até o dia 13 de julho. E pelo tempo de recuperação, é claro que cada jogador tem um tempo de recuperação distinto e tudo isso, mas a cirurgia do Pedro correu muito bem e nosso departamento lá de médico acha que o jogador já vai estar em condições plenas para poder disputar esse Super Mundial. Ou seja, a gente vai ter um período de recuperação aí em torno de 8 meses, a gente considerando que está agora, vamos dizer assim, em meados de setembro, isso daria tempo para que ele ainda chegasse, vamos dizer assim, aí pelo menos eu acho que com um mês e pouco ainda para
já jogando, já em ritmo de jogo, para chegar no Mundial já não só com a lesão curada, mas também em ritmo normal de jogo. Então, a gente conta com ele já recuperado para o Mundial do próximo ano. Presidente, deixa eu aproveitar, é o Ricardo Martins, boa noite, falar sobre Gabriel Barbosa, né, o Gabigol. As informações que a gente tem é que vocês teriam apresentado ao Gabigol uma proposta de 1 ano de renovação, né? Lá atrás se falou em 4 anos, mas a proposta não foi feita no papel, acabou que a proposta é de 1 ano. Queria que você falasse se realmente isso está em pé, se você tem essa proposta, o Gabigol ainda está com ele para responder, e ainda, né, se vale a pena renovar com o Gabigol hoje, né, sendo que o Gabigol chega a ser a terceira opção até para ser o camisa 9. A gente fala em Pedro, fala em Bruno Henrique, fala em Carlinhos e Gabigol. E como você está aí, e a gente está tendo a oportunidade de perguntar para o senhor, o que aconteceu com o Gabigol, né? Alguns episódios aí que deixaram a torcida chateada, camisa do Flamengo, algumas declarações, do Corinthians, desculpe, camisa do Corinthians, algumas declarações. Como é que você enxerga o Gabigol na história do Flamengo? Claro que é um ídolo, mas se isso arranhou um pouquinho a imagem. Lembrando que Corinthians, Palmeiras e hoje o Bahia também fala em Gabigol. Obrigado, presidente. Presidente, até complementando, eu acho que você falou várias vezes sobre o Gabriel, mas essa semana esse assunto retomou por conta de uma declaração do Tite na última entrevista coletiva, em que ele é perguntado por que o Gabriel acabou entrando depois do Carlinhos e ainda tinha o Bruno como opção, e repercutiu muito esse fato de dar a entender que o Gabriel passou a ser uma terceira opção na ausência do Pedro. O Tite fala até que o campo no jogo e no treino é o que diz para ele que o Bruno e o Carlinhos têm sido mais decisivos. Hoje, se o Gabriel aceitar essa proposta de 1 ano, está de pé para o Flamengo renovar com ele? Então, vamos lá. Boa noite, Ricardo. Assim, obrigado pela pergunta. Eu tenho conversado muito recorrentemente sobre isso, porque, aproveitando aí também o que você falou, de fato, o Gabriel é um grande ídolo do Flamengo. Assim, a história do Flamengo está marcada junto com a história do Gabriel. O que ele ajudou o Flamengo nas conquistas é incontestável desde 2019. É fato que, até pelo que a gente viu, pelos resultados de 2023, por tudo, quer dizer, houve uma queda clara no desempenho do jogador. E o que eu tenho dito é que a gente, quando faz uma proposta para um jogador, a gente analisa o contexto, né, todo, e aí a gente analisa o prazo da proposta, quer dizer, quantos anos o jogador vai ficar jogando. Então, assim, a gente tem tanta confiança nessa capacidade de recuperação do Gabriel, é que a gente, de fato, fez uma proposta de renovação por mais 1 ano com ele, entendendo que pode ser fruto, vamos dizer assim, de um período que acho que todo mundo pode passar por um período em que o desempenho não é tão bom assim, e a gente está disposto a, vamos dizer assim, fazer essa aposta. O que é difícil que a gente, tendo o comportamento que teve no ano de 2023 e, em parte, desse ano de 2024, a gente faça uma proposta para 4 anos, nos valores que estão solicitados, vamos dizer assim, nesse processo negocial com o empresário dele. Mas a gente fez essa proposta, ela está na mesa sim. Agora, hoje o processo é totalmente controlado por ele. Já tem menos de 6 meses para o final de contrato, ele pode assinar até um pré-contrato com outro clube, se ele quiser. Mas o Flamengo já demonstrou que em diversas outras situações do passado, ele firma contratos, assim, estende contratos de jogadores. Isso aconteceu com os 2 Diegos, aconteceu com o Felipe Luiz, com o Bruno Henrique, né? E no caso do Bruno Henrique, a gente fez até uma extensão mais longa, de 3 anos de contrato. Mas, assim, Davi... Então, assim, isso ocorre, entendeu? Assim, mas hoje eu diria que a decisão está na mão do Gabriel.
e a proposta está na mesa e é ele que decide. Presidente, só me chamou a atenção, é o Ricardo de novo, você falou em aposta em um ano. É assim que você enxerga o Gabriel para o próximo ano? Quem contratar está apostando no Gabigol, é isso? Assim, talvez essa palavra realmente seja um pouco forte, mas assim, o Tite, as palavras do Tite, por exemplo, que ele falou, né, quer dizer, que a decisão é reflexo, vamos dizer assim, do treinamento e da resposta que dá no campo e no treino. Assim, eu conheci o Tite, eu já falei isso mais de uma vez, eu conheci o Tite em 2019, quando eu tive a oportunidade de ser o chefe da delegação lá do Brasil na Copa América e fui convidado pela CBF para isso. E uma das características do Tite que eu acho assim, muito interessante é que ele é um meritocrata por excelência. Ele tem um plantel, ele quer ver que os jogadores treinando e desempenhando no treino e ele usa isso como uma forma de selecionar, vamos dizer, aqueles jogadores que estão melhores para montar a sua equipe. Então, ele deixa isso muito claro, o processo é transparente e eu acho que é essa uma das grandes razões pela qual ele é tão respeitado pela equipe do Flamengo, né? Então, é uma questão de demonstrar em campo que ele é o Gabriel que a gente sabe que ele é. No fundo, a gente tem a certeza de que ele é esse Gabriel, aquele Gabriel que a gente viu. Ele é um jogador ainda jovem, bastante jovem. Eu falo para todo mundo que o Gabriel, hoje, quando a gente faz as nossas pesquisas entre os sócios do Flamengo, ele é considerado o segundo maior ídolo da história do Flamengo, né? E só atrás do Zico. Mas ele tem uma oportunidade voltando a jogar, vamos dizer assim, no mesmo nível de eficiência que ele vinha jogando, eu diria até 2022, tudo isso, de continuar durante muitos anos no Flamengo. E essa é a nossa expectativa também, é isso que a gente quer, o que a gente gostaria de ver, até porque é um jogador que é super identificado com a torcida e de quem a gente gosta muito, né? Por tudo que ele já representou e já contribuiu para a história do Flamengo. Presidente, boa noite. Como o senhor recebe a crítica de que o Flamengo talvez pudesse ter sido mais agressivo na última janela de contratações? Se o senhor concorda, o senhor e o Departamento de Futebol concordam ou não com essa visão? E Paquetá, Carlinhos, são nomes com os quais o Flamengo ainda trabalha, pode trabalhar, eu falei Carlinhos, né? Claudinho e Paquetá para o futuro. Danilo também? Quer incluir? Isso. São nomes que o Flamengo trabalha ainda, presidente, para o futuro? Boa noite. Olha, o Flamengo entende que, ao contrário do que você comentou, o Flamengo foi bastante agressivo nas duas janelas desse ano, né? Se a gente for ver, foram feitos investimentos que beiraram 52 milhões de euros nas duas janelas. 300 milhões de reais. Assim, depende do câmbio que a gente está falando, né? Porque foi em euros, mas é isso. Se a gente for ver, foram contratados 8 jogadores, né? 4 na primeira janela e 4 na segunda janela. Claro que os jogadores da segunda janela, já levando em consideração um pouco também as lesões que a gente teve, e no caso de reposição na lateral esquerda, por exemplo, no caso do Alexandre, né? Mas, assim, eu acho que dificilmente a gente vai ver clubes assim, investindo assim, um volume de recursos tão grande como o Flamengo, a menos do Botafogo, assim, na SAF, que apesar de ter 322 milhões de receita no ano passado, né, de faturamento total, teve um investimento muito superior ao faturamento do ano passado esse ano, inclusive bem maior do que o do Flamengo. O Flamengo, a capacidade de investimento dele é gerada pela própria operação do clube, né? Então, eu diria para vocês assim, a gente acha que
o nosso investimento foi ao contrário, foi bastante agressivo e, vamos dizer assim, incompatível com a capacidade de geração de receita que o Flamengo tem e que é bastante grande, né? Essa, pelo menos, é a nossa visão. Galera que estava com a gente no intervalo lá no YouTube, na Maxi, já acompanhou, mas a gente falava sobre os bastidores dessa chegada do Alcaraz, como o Flamengo chegou a esse nome, e também eu perguntava ao presidente sobre um assunto que repercutiu essa semana. Pessoas que participam da política do clube chegaram a dizer que o Flamengo estava gastando mais do que podia ou devia em contratações, então acho que é uma oportunidade para a gente esclarecer também com o presidente. Tá ótimo, obrigado pela pergunta. Bom, talvez essa é uma oportunidade para explicar um pouco o processo de contratação de todo e qualquer jogador dentro do clube, né? O Flamengo ele está estruturado lá na área do futebol com um conselho do futebol, do qual tem 5 membros, um deles é o próprio vice-presidente de futebol, ao qual tem subordinado a esse conselho do futebol a área de scout do clube. Essa área de scout tem diversos profissionais que fazem um trabalho contínuo de observação no mercado, de jogadores em diversas posições, e eles procuram também analisar e discutindo com a comissão técnica do Flamengo, quer dizer assim, os gaps de desempenho que eventualmente a gente tenha dentro do nosso plantel para poder selecionar as prioridades de jogador das quais a gente vai tentar buscar no mercado. A gente procura avaliar se os jogadores que nós temos na base, eles têm condição de suprir, vamos dizer assim, essas lacunas. Se o jogador tiver um nível de poder suprir, ele sobe, já vai começar a fazer parte do plantel, senão a gente criou uma gerência que chama-se uma gerência de transição, que é onde a gente procura colocar esses jogadores, às vezes, em outros clubes, porque, na verdade, eles são vistos como um patrimônio do clube, são jogadores que ainda têm contratos com o clube, como forma de continuar também o desenvolvimento deles, porque o jogador precisa jogar, né? Mas, assim, a gente procura... E nesse processo, vamos dizer assim, de identificação desses gaps e de ir ao mercado e avaliar quem são os jogadores disponíveis no mercado mundial para cobrir aquelas posições, a gente faz umas listas onde tem sempre selecionados alguns jogadores que a gente chama de prioridade 1, depois prioridade 2, depois prioridade 3. Então, para cada posição, a gente tem isso. O Alcaraz é um jogador que tem a capacidade de exercer mais de uma função, o que é interessante para nós também, porque é um jogador mais eclético e pode cobrir, vamos dizer assim, necessidades que a gente eventualmente tenha numa função ou na outra. E ele era um jogador de prioridade A, que já vinha sendo, vamos dizer assim, monitorado há muito tempo pelo Flamengo. Então, assim, a gente identifica, vai a mercado, procura conversar com um, com outro jogador. A gente sabe, por exemplo, que fica público, né? Tudo no Flamengo acaba público, que a gente teve conversas, vamos dizer assim, com o Claudinho, porque essa vazou para o mercado, mas a gente tinha conversa com outros jogadores também, que poderiam, vamos dizer assim, fazer essas duas funções, né? Funções de segundo volante, de meia, e às vezes até jogando aberto, né? como ele joga também, em algumas vezes. Então, assim, ele já era um jogador que já vinha sendo mapeado, é um jogador jovem, portanto, de alta qualidade, indiscutível qualidade, por isso mesmo tinha um valor mais elevado, mas a gente entende que é um jogador muito importante e que vai acrescentar muito ao Flamengo. Então, assim, ele foi um dos que foi selecionado. É óbvio que tudo isso é feito dentro de uma limitação orçamentária que a gente tem, porque se fosse só pura e simplesmente a gente definisse essas prioridades sem levar em conta o valor de mercado esperado para esse jogador, a gente ia estar querendo contratar jogadores Neymar, como exato, Neymar, Mbappé, vou contratar o Vinícius Júnior e outros jogadores, né? Então, assim, é por aí. Se a gente for ver também, outra pergunta que foi comentada, né? Quer dizer, Lucas Paquetá e tal,
a gente tem que entender que, por exemplo, o Lucas Paquetá, sem dúvida nenhuma, seria um jogador muito desejado, mas era um jogador que estava para ser negociado, não fosse um problema que acabou ocorrendo com ele, mas assim, ele estava sendo negociado por 85 milhões de libras, quer dizer, é um valor completamente impensável para o Flamengo, né? Então, assim, só numa condição muito especial que ele poderia, na verdade, vir para o Flamengo. Não, é exatamente isso. Então, o processo todo de identificação de um jogador é dessa forma, né? Quer dizer, é um processo extremamente técnico que é baseado, vamos dizer assim, numa gigantesca quantidade de levantamento de dados que são levantados e escrutinados por toda a equipe de scout e discussão com toda a comissão técnica do Flamengo para poder identificar eventualmente quais seriam aqueles alvos nos quais a gente tentaria, em conversações, fazer as contratações, né? Especificamente quanto à segunda parte da tua pergunta, né? Então, eu acho até engraçado isso, porque eu acho que a gente recebeu aqui o Flamengo, quando eu comecei a presidência aqui do Flamengo, o Flamengo vinha há mais ou menos 3 anos faturando em torno de 500 milhões de reais por ano, né? E a gente assume a presidência do Flamengo e mesmo com todos os problemas que a gente enfrentou no início, né? A perda do nosso patrocinador Master no primeiro dia que eu assumi a presidência aqui, que na verdade não era só nosso, era de vários clubes do Brasil, que era a Caixa. Depois nós tivemos o tremendo maior problema da história do clube, que foi o acidente do Ninho, e tivemos depois Covid, uma série de problemas que acabaram afetando, vamos dizer assim, também o público nos estádios, os sócios torcedores, que são receitas importantes do Flamengo. Mas mesmo com tudo isso, a gente consegue elevar, ao final dos 3 primeiros anos, as nossas receitas para algo em torno de 850 milhões de receita. E a gente sai desses 850 e já batemos no ano passado 1,37 bilhão. Ou seja, nós crescemos algo como perto de 900 milhões de reais, partindo de 500 milhões. Tudo isso dando um lucro líquido operacional antes de depreciação e tudo isso, de algo como 370, 300, na casa de 350, 370 milhões. Com isso, nós reduzimos o nosso endividamento do clube, que era de 500 milhões, era no mesmo nível do faturamento, para algo como 48 milhões no ano passado. E estamos gerando caixa livre no Flamengo de 200 milhões, 200 e poucos milhões, geração de caixa livre da nossa operação do clube. Então, assim, são números muito fortes, né, que dão sustentabilidade para o Flamengo. Imagina assim, a gente entregar 1,5 bi de EBITDA, que é esse lucro líquido operacional antes de depreciação e tal, tudo isso em apenas 5 anos. A gente ouvir que a gente está fazendo uma gestão financeira eu diria, não muito disciplinada, é até uma piada, né? Então, assim, mas é porque é o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de aproximação das eleições do Flamengo e vem as narrativas, né, e tal. Mas vocês podem estar tranquilos que o Flamengo tem uma solidez financeira muito grande e de forma nenhuma eu estou aqui para ser o grande pilar aqui de sustentação desse processo de disciplina financeira. E eu jamais deixaria deixar o clube, vamos dizer assim, numa condição ruim. Pelo contrário, a gente, só lembrando, a gente tem uma situação tão boa que mesmo sem pedir 1 centavo de empréstimo em bancos, a gente pagou o De La Cruz esse ano no Pix. E pagamos o nosso terreno no Pix também, né? Então, assim, foram praticamente 150 milhões de reais que nós pagamos pelo nosso terreno do estádio. É óbvio que a gente teve
uma redução do nosso caixa, claro, mas esse dinheiro foi acumulado ao longo do tempo para a gente poder investir. E como eu falei, a operação normal do Flamengo permite o Flamengo gerar caixa livre. Então, mesmo que você diminua a sua disponibilidade de caixa, com a operação natural do Flamengo, esse caixa volta. E não custa lembrar que a gente está evoluindo nas nossas competições, que tem premiações importantes, né? E a gente está chegando num momento em que a maior parte das premiações começa a cair na conta do Flamengo, principalmente pela evolução que a gente está tendo na Copa do Brasil e na Libertadores. Ou seja, ainda pode ser que a gente venha a ter um reforço de caixa ainda maior se a gente continuar evoluindo nessas competições, apesar do que, se porventura a gente não vier a evoluir, o que não é a nossa expectativa, não teremos problema algum. Bom, o presidente ainda tem alguns minutinhos aqui com a gente, Otávio, para a galera que seguiu pós-programa no YouTube. Eu sei que tem muito torcedor rubro-negro querendo saber do assunto estádio, mas antes eu vou fazer uma última sobre reforços. O Ricardinho até levantou o nome dele em uma das perguntas, presidente, porque durante a Copa América eu tive a oportunidade de bater um papo exclusivo com o Danilo lá nos Estados Unidos e ele me disse lá que ele tem vontade de retornar ao Brasil num curto espaço de tempo e que, se ele voltar, as prioridades dele são Flamengo e Santos. E pelo que eu sei e tenho de informação, um namoro já se iniciou. O que você pode falar para a gente? É um nome que está nesse radar que vocês avaliam? É claro que o Flamengo hoje acaba sendo uma referência nesse caminho de volta da Europa para o Brasil. A gente viu o Alexandro cogitado no São Paulo, o Flamengo conversou com ele e trouxe ele de volta para o Brasil. E ele e o Danilo são muito próximos, o Alexandro falou um pouco sobre isso também na chegada dele. Como que está esse namoro? Então, Monique, a gente não costuma falar sobre jogador que não está no Flamengo. Tudo que eu posso dizer é que o Danilo é um excelente jogador, um jogador que é titular de seleção brasileira, que obviamente interessa a todo e qualquer time do mundo. É isso que eu posso te dizer. A gente não faz muita conjectura sobre jogador antes dele chegar no Flamengo, mas é isso. Sem dúvida nenhuma, é um excelente jogador e eu acho que não só o Flamengo, mas qualquer time ficaria contente de poder contar com o futebol dele. Perfeito. Vou rolar a bola para vocês aí para nossa reta final, Otávio, e abrir aí para a galera que está na mesa perguntar antes da gente fechar aqui com o presidente. Boa, Ricardinho. Presidente, queria falar um pouquinho de Adenor Bach, o Tite, né? O torcedor do Flamengo ficou muito bem acostumado na época do Jorge Jesus, que o time jogava bem e ganhava. Jogava bem e ganhava. Aí você teve um período aí de vários treinadores, o time continuou ganhando, né? Rogério, Sampaoli, entre outros que passaram pelo Flamengo. E aí no final do ano passado, vocês conseguem trazer o Tite até numa cartada que o próprio Tite falou que não ia trabalhar o ano passado. E o Flamengo chega até a sonhar com o título brasileiro. E esse ano tem o trabalho desde o começo do ano. E em alguns momentos, o torcedor do Flamengo ficou bastante irritado com o futebol que o Flamengo não apresentava. Tinha resultado, mas não tinha um bom futebol. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho do Tite até aqui. Se você concorda que esse time do Flamengo deveria jogar mais do que tem jogado e se você recomendaria ao próximo presidente do Flamengo a renovação do contrato de Adenor Bach. Então, vamos lá. Eu vou começar a responder, vamos dizer assim, citando o período que você falou, né? O período do Jesus, né? O que a gente precisa também levar em consideração que aquele período, eu, pelo menos na minha forma de enxergar, o nível de competição que a gente tinha aqui no Brasil no futebol era completamente diferente do nível de competição que a gente tem hoje. Desde o plantel que os clubes brasileiros detinham naquela época, comparativamente com a qualidade do plantel que eles detêm hoje, e também a forma de jogar era completamente diferente. Eu acho que o Flamengo ali, a gente trouxe um técnico, reforçou a equipe e trouxe uma forma de jogar diferente, quer dizer, reduzindo os espaços do campo e procurando atacar a posse de bola do adversário desde a saída de jogo,
que não era algo usual no futebol brasileiro. E com isso a gente surpreendeu, eu acho que muitas equipes brasileiras, eu diria que quase a totalidade das equipes, que não estava preparada para ser pressionada na sua saída de bola desde o primeiro minuto. Essa foi uma vantagem competitiva, na minha maneira de ver, que hoje a gente não tem mais. Quando a gente observa como todos os clubes hoje jogam, não tem muita diferença, né? Assim, existe, vamos dizer assim, talvez pela a quantidade de técnicos estrangeiros que até a gente acabou... de portugueses que chegaram depois, né, presidente? Exatamente. A escola portuguesa que acabou de chegar, a forma de jogar mudou. Então você já não surpreende mais ninguém, entendeu? Assim, as pessoas já sabem mais ou menos como é esse processo de jogo e tudo. Eu acho também que a qualidade técnica dos times, na média, cresceu muito. Com o advento das SAFs, quer dizer, muito dinheiro novo entrou no Brasil. Você veja a qualificação hoje, por exemplo, do Cruzeiro, que estava rebaixado e volta forte, com muito investimento. O Bahia recebendo investimentos que não teria a menor condição de ter se não fosse, vamos dizer assim, adquirido pelo Grupo City. O próprio Vasco, o Botafogo. Então, assim, muito dinheiro novo chegando e melhorando, vamos dizer assim, o plantel dos times e criando, vamos dizer assim, uma competição muito mais acirrada no futebol brasileiro. Então, assim, não que eu não reconheça, vamos dizer assim, que o grande desempenho que o Flamengo teve naquela época do Jorge, mas eu quero botar as coisas, vamos dizer assim, tentar uniformizar as coisas para o padrão do futebol brasileiro. E eu até acho que a gente, certamente, eu não diria certamente porque a gente não está vivendo isso, mas com muita chance a gente seria campeão brasileiro como foi em 2019, mas também provavelmente não com aquela diferença tão grande que a gente teve no final do ano, lá terminando o ano com 90 pontos. Então, assim, eu acho que mudou um pouco a competição. Com relação ao desempenho do Tite, eu acho o Tite um dos grandes técnicos brasileiros, se não o maior técnico brasileiro, pela experiência que ele tem e tudo. E te falando sinceramente, eu acho que os maiores técnicos brasileiros foram exatamente aqueles que passaram aqui pelo Flamengo ao longo desse período em que eu estou à frente do Flamengo, nesses últimos anos. Dificilmente a gente vai selecionar algum grande técnico, talvez o Fernando Diniz tenha tido, vamos dizer assim, um destaque, chegou à seleção brasileira, acho que pelo trabalho que ele acabou fazendo pelo Fluminense, mas, assim, dificilmente a gente vai selecionar algum outro grande nome, a não ser o Abel, que está lá no Palmeiras há tanto tempo e ficando lá há tanto tempo. Então, assim, os principais e mais consagrados técnicos que em atividade aqui no Brasil acabaram passando pelo Flamengo. Então, eu diria para vocês, nós estamos muito felizes, apesar, vamos dizer assim, a gente sabe que como é torcedor, às vezes você não consegue ganhar sempre, e o torcedor do Flamengo, a gente brinca aqui que graças a Deus está mal acostumado, isso significa de que a gente, de fato, conseguiu imprimir, vamos dizer assim, um padrão de vitórias bastante elevado, com conquistas e tudo isso. Então, a gente sabe que passa a ser mais exigente e gera uma expectativa maior pelos investimentos também que a gente fez no nosso plantel. Mas a verdade é que, veja a situação do Flamengo, né? Está, como o Monique comentou aqui, disputando os 3 campeonatos, né? E tem grandes equipes brasileiras que não estão o G4 é o único. Na mesma condição que o Flamengo. Então, é isso. A gente está muito satisfeito com o trabalho que ele tem feito. De 0 a 10, qual é a nota, presidente? A gente sabe que existem limitações.
Eu sempre dou 10 para os meus técnicos. De 0 a 10 eu dou 10 para ele, claro. Né? E mesmo que não desse, não daria outra resposta para você, para ser franco. Pois é. Óbvio, né? Mas, assim, eu tentei, né? Você tentou, foi uma boa tentativa. Presidente. Mas, assim, a gente está satisfeito e espera que ele tenha, que ele continue, vamos dizer assim, entregando esses bons resultados aí por muito tempo. Agora, com relação à recomendação, sim, teria que ter uma recomendação para o futuro presidente do Flamengo. E eu, claro, recomendaria, sim, a recontratação dele, até porque ele já está acostumado, que mora no Rio de Janeiro, está bem aclimatado, já está conhecendo bem o clube, e isto sempre toda mudança gera um processo de adaptação, um período de adaptação. Participou dessas contratações recentes também? Isso, tudo isso. Presidente, o Formiga está pronto para fazer a última pergunta para o senhor, mas eu pedi licença para pegar o fio aí de um tema que o senhor espontaneamente trouxe na última resposta, desenvolver um pouquinho mais sobre SAFs. Já está muito claro, né? Todo ponto, né, todo o desconforto que o senhor tem apresentado sobre esse tema, sobre algum desequilíbrio aí de investimentos. A gente sabe que a SAF ela foi aprovada por um projeto de lei no Senado, sancionado pelo presidente da República e está aí em vigor. Mas eu vejo que o senhor defende regras mais específicas. Fair play financeiro, por exemplo, o senhor pretende encampar, né, um movimento nesse sentido? Vê condições para isso? Acha que é uma solução para esses problemas que o senhor apontou? Então, excelente oportunidade que você está me dando, porque eu acho que as coisas acabam sempre saindo um pouco distorcidas. O advento da SAF, eu acho positivo para o futebol brasileiro, na medida em que trazer recursos para investir no futebol brasileiro é algo bom. Eu acho que nós precisamos melhorar a qualidade do produto futebol brasileiro que nós temos. Se nós queremos competir a nível mundial, e o esporte é cada vez mais uma competição a nível mundial, e vamos olhar aí, quer dizer, o último campeão mundial que a gente teve na América do Sul, disputando com times europeus no torneio intercontinental, foi o Corinthians, né? E lá se vão vários anos aí, né? Então, assim, isso não é à toa, isso se dá em função do nível de investimentos que os clubes europeus acabam tendo. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa melhorar a qualidade do produto futebol brasileiro para que a gente possa, com isso, e tem outras coisas que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar calendário, a gente precisa melhorar o horário de exposição dos nossos jogos, nesse calendário, para que a gente possa ter um produto bom, vender este produto lá fora, para que a gente consiga reverter esse ciclo, que é um ciclo vicioso no qual a gente acaba formando grandes jogadores aqui, mas por não ter condições de manter esses jogadores pagando os salários que os outros países eles poderiam receber, eles acabam saindo do Brasil e aí prejudicando a qualidade do futebol que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa, o que eu quero dizer é o seguinte: investimento no futebol brasileiro, eu acho que é algo extremamente positivo. Ponto. Dito isto, eu acho que o futebol ele está virando, vamos dizer assim, algo que é um produto transnacional. E a gente tem observado algumas coisas que eu acho que precisam de regulação, mas não só no país. Eu acho que uma regulação mais geral. Eu explico. Por exemplo, vamos lá, o caso do Botafogo. O Botafogo faz parte de um grupo transnacional do qual você tem investimentos no Botafogo, tem investimentos no Lyon, tem investimentos lá no Crystal Palace, tem investimentos num clube na Bélgica. E existem, vamos dizer assim, federações e ligas onde você tem fair play financeiro. E acho, por exemplo, que se você tem em algum local regras que são diferentes de outros locais, você pode, com isso, criar distorções, permitindo que você faça grandes investimentos em locais onde não existe esse tipo de controle.
deixando os jogadores por um tempo aqui, transferindo os jogadores por valores menores para outras ligas aonde isto é controlado, de tal forma que nesses locais eles fiquem adequados ao fair play financeiro que tenha lá. Burlar o sistema. Mas assim. na verdade aqui não estaria burlando o sistema, porque aqui não tem sistema, entendeu? Então, assim, você estaria burlando eventualmente o de lá, mas assim, aproveitando e fazendo um jogador de passagem aqui, de repente você quer disputar um campeonato aqui, você tira um jogador de lá e traz para cá. Então, assim, como é que isso deve funcionar? Como é que, principalmente entre clubes, eu digo, que fazem parte do mesmo grupo econômico. É esse um pouco o que eu acho que é uma discussão, e que é uma discussão difícil de fazer em nível de país, mas eu acho que a nível do futebol como um todo, global, precisa ser levado em conta, porque a gente já começa a ver esse tipo de coisa ocorrendo. E amanhã, no futuro, quer dizer, as pessoas de lá podem discutir, estou indo mal nesse campeonato, mas estou indo bem lá, eu vou transferir os jogadores no meio da janela do ano para lá para poder vencer. Será que isso é legal? Isso deveria ocorrer? São coisas como essa que eu acho que devem entrar em discussão. Eu não tenho posição formada sobre isso, não, mas acho que são temas que a gente deve debater, minha opinião. Não sei se eu fui claro, mas Sim. Foi claríssimo, presidente. Última pergunta, Formiga. Para encerrar, acho que aí é uma prestação de serviço ao torcedor, Landim. Atualizações sobre o estádio, né? Teve lá a assinatura do compra e venda, né? Da intenção, mas o imbróglio com a Caixa continua. Como é que está essa negociação? E agora apareceu uma notícia de um custo extra, possível custo extra lá de 100 milhões para tirar uma estrutura de gás, enfim. Como é que está o plano? A gente falou aqui de Pix, de dinheiro, de grana. Talvez dinheiro não seja problema para o Flamengo, mas a negociação para desatar esses nós do terreno, como é que estão aí? E até, presidente, para deixar claro para o torcedor, qual seria o próximo passo ou o que está faltando para tomar posse do terreno, que aí eu acho que é quando a coisa começa a ser idealizada, que é o desejo de vocês e da torcida também. Então, vamos lá. A gente começa com um processo no qual a gente enxerga aquele terreno como uma excelente oportunidade para todo mundo. Aquele terreno pertencia a um fundo que tinha uma série de ativos, terrenos e o direito de construção de diversos pavimentos ali que eles chamam de CEPACs, né, que é o direito de construção nesse terreno. Esse tinha sido criado aí por volta de 2009, eu acho, esse fundo, e vinha parado aí há cerca de 15 anos com muita dificuldade de poder negociar, já que o projeto que tinha ali do Porto Maravilha não tinha decolado da forma como se esperava. E a exemplo do que a gente verificou existir em todos os locais onde você coloca, vamos dizer assim, grandes estádios, eles viram âncoras de desenvolvimento urbano naquele local. E a gente, sabedor da vontade da Prefeitura do Rio de Janeiro de tentar fazer, vamos dizer assim, uma revitalização daquela área do Porto, que era uma ideia do prefeito, uma ideia muito inteligente do prefeito, diga-se de passagem, há muito tempo, porque, a verdade, a cidade do Rio de Janeiro ela se desenvolve fundamentalmente para a área oeste do Rio, e quando você fica desenvolvendo isso, você deixa potencial construtivo lá, as pessoas começam a construir suas residências, a cidade está crescendo para lá, aí você precisa colocar estradas, escolas, hospitais e tudo. E quando você revitaliza áreas que já tinham sido desenvolvidas numa cidade, você reduz muito o custo para a própria prefeitura. Então, a gente fez um projeto de colocar um estádio ali que tem uma posição importante, porque é próximo do Maracanã, onde a gente não tem uma modificação muito grande do hábito do torcedor de ir para o estádio, porque fica a 4,5 km de distância do Maracanã. Um local interessante em termos de logística, de transporte, porque foi criado recentemente um terminal ali, que é o terminal Gentileza, onde você tem o ponto final do VLT, o ponto final do BRT, de todo o fluxo que vem da Baixada Fluminense.
e também em frente da rodoviária do Rio de Janeiro, para quem vem de Petrópolis, Teresópolis, cidades vizinhas aqui, é bem em frente, do outro lado da rua, e relativamente próximo também a metrô e a estação de trem. Então, aquele era um ponto importante que a gente escolheu, foi negociar, mas a gente teve dificuldades de negociar com a Caixa. A gente mostrou isso também para a Prefeitura, e a Prefeitura ficou convicta de que aquilo realmente era um projeto, a gente fez um anteprojeto para aquilo lá, seria muito importante para a cidade. Ela desapropriou o terreno e fez um processo de licitação pública, dizendo assim, quem quiser contratar e construir um estádio aqui, vai poder construir, porque eu entendo que para a cidade do Rio de Janeiro isso é importante. A gente participou do processo, arrematou no leilão esse terreno, houve uma discussão inicial sobre se o valor do terreno era justo ou não era justo, mas isso foi para a Justiça, a Caixa discutiu isso na Justiça, a juíza que estava encarregada disso nomeou um perito, o perito fez uma avaliação e definiu como valor justo um valor um pouco maior do que o terreno. Nós tínhamos pago algo como 138 milhões, mas deu pagamos mais 7, 8. Quase perto de 8 milhões a mais, nada tão significativo assim como valor justo. Só que aí a Caixa Econômica Federal, ela entra no processo e leva esse processo para a Justiça Federal, já que ela é uma entidade federal, ela tira da Justiça Comum aqui no Rio de Janeiro e leva para a Justiça Federal, pedindo para a Advocacia Geral da União entrar no processo, né? E aí a gente foi lá em Brasília, eu fui conversar com vários formadores de opinião e tudo, inclusive com o próprio advogado-geral da União e tudo, para explicar a situação e mostrando que os argumentos que a Caixa estava utilizando, que levariam a ter um prejuízo, de forma nenhuma se sustentavam, pelo contrário, o valor do terreno era justo, e aqueles CEPACs que eles tinham ali reservado para aquele terreno, por uma decisão do próprio prefeito, poderiam ser estendidos e utilizados desde o ano passado por uma área ainda muito maior, que é o bairro de São Cristóvão como um todo, e que, na verdade, o que aquilo iria trazer, em vez de uma perda, era um grande ganho pela valorização que esses CEPACs teriam, já que esses CEPACs estavam há tantos anos para serem negociados e não vinham conseguindo ser negociados, e poderiam passar a ser negociados uma vez que a gente colocasse o estádio fruto do desenvolvimento que aquilo traria ali em volta, como aconteceu em grandes estádios como o Wembley e tal, e por aí vai. A gente deu lá as dezenas de exemplos daquilo ali. Bom, o que a Advocacia Geral da União fez, então, foi chamar... o processo estava muito entre a própria Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. O Flamengo participou como interessado, porque ele que tinha arrematado o terreno no leilão, mas a negociação era mais entre eles. E esse processo foi, então, entregue a uma Câmara de Mediação lá da Advocacia Geral da União. E tem sido feitas uma série de reuniões. A gente tem, inclusive, uma reunião amanhã cedo com a Advocacia Geral da União. Eu não sei se é amanhã cedo ou amanhã de tarde, desculpe. Mas, assim, eu tenho que ver minha agenda aqui. Mas, assim, para mais uma reunião, e o processo de mediação tem avançado. Eu estou muito, vamos dizer assim, otimista de que, inclusive com uma série de flexibilizações que a Prefeitura está fazendo nesse processo, que tem sido uma grande parceira, até pelo próprio interesse que ela tem para a Prefeitura do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, convicta que ela está do impacto extremamente positivo que esse estádio vai ter. Eu acredito que a gente vai chegar numa boa mediação, e aí, a partir daí, seria só o prazo para que a gente preparasse os documentos, passasse pelos advogados, como tudo isso, que é o que a gente espera que venha muito em breve ocorrer, para que a gente possa, de fato, ter as assinaturas de todos os envolvidos e a gente finalmente possa acabar com esse processo de litígio e entre com a posse do terreno e, a partir daí, poder tocar o nosso projeto tranquilamente.
Desculpe ter me estendido, mas assim, tem muitos detalhes nessa história. Se a gente não conta os detalhes, o processo fica meio solto. Não, tá perfeito. A gente precisa encerrar aqui com o presidente, Otávio. Já batemos aqui 1 hora de papo agora, mas se vocês quiserem se despedir aí do estúdio, a gente vai finalizando aqui esse papo com o presidente Rodolfo Landim, que começou dentro do Último Lance e seguiu aqui com a galera que segue ao vivo no YouTube da TNT Esportes. É isso, Monique. Ótimo papo, né? Demais, Muito né? bom, Bem muito esclarecedor, fala bem demais o Landim. Obrigado, viu, presidente? Volto sempre aqui no Último Lance. Obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente ao vivo e até uma próxima. Tá bom, eu que agradeço o convite aí, estou aqui à disposição de vocês. A gente abraço. agradece Valeu. profundamente.